Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o projeto da anistia, que continua caminhando na Câmara. A gente não sabe se vai ter alguma novidade essa semana, né? O pessoal está lembrando de novo do Altineu Cortez, cara. O Altineu Cortez, nessa semana, ele é o presidente da Câmara, né? E ele é do PL, né? E ele assinou o projeto da anistia, né? Ou seja, ele poderia colocar para votar a questão do projeto da anistia e a urgência da anistia essa semana. Não sei se ele vai ter coragem de fazer isso, mas ele poderia fazer isso, né? Mas o mais provável é que não aconteça nada essa semana. Só semana que vem mesmo, com a volta do Hugo Mota. Agora, o pessoal do governo já está comprando aquilo que eu falei para vocês. Já foi uma derrota. Meramente chegar neste ponto já foi uma derrota, porque mostrou uma vitória enorme do Bolsonaro. E mais do que isso, o pessoal está expondo o problema da base do governo Lula. Eles estão reclamando aqui, ó, que o governo Lula está dividido, que o governo Lula também tem gente a favor da anistia. E a verdade não é bem essa, tá? O problema todo do Lula é que ele não tem base. Ele não tem base no Congresso, né? É aquilo que eu falo para vocês. Ah, mas União Brasil, o Republicanos e o PP fazem parte da base do governo. O presidente desses partidos assinaram acordos com o Lula para ganhar cargos no governo. Mas a maior parte dos deputados desses partidos não vota com o governo, então não é da base, né? Esse aqui é o problema do Lula. Vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal está chorando que como é que o Lula explica o governo da anistia, que ó, base do governo com ministérios dão mais da metade das assinaturas para acelerar a anistia. Deputados da base do governo são 56% da anistia pedindo urgência. O problema é justamente essa base do governo que não existe. Essa notícia foi sugerida por Não Produz 1 grama de Urânio, Ai Ai, Que Falta Faz Meu Macho Egípcio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês sabem, a anistia é um problema para o governo, é um problema para o STF, é um problema para essa narrativa da esquerda de que não, que teve um golpe no 8 de janeiro, não sei o que lá. E o governo está sentindo muito esse projeto de anistia. Mas é lógico, todo mundo espera que o projeto passe, que a anistia seja efetiva, que as pessoas que estão hoje injustamente presas sejam libertadas. Mas a verdade, como eu já mencionei para vocês, é que do ponto de vista político, a derrota já aconteceu para o governo. Repara como é que eles já estão chegando na fase da aceitação aqui, né? Como eu falei para vocês, tem as fases do luto. Primeiro você começa com a negação, não aconteceu nada, a oposição não vai ter assinaturas para passar o projeto, não sei o que lá. Aí depois vem a fase da negociação, não, vamos tentar negociar aqui, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer isso aqui, vamos tentar resolver não sei o que lá. E depois você vai para a fase da aceitação, que realmente já era, perdemos essa, já acabou, a anistia vai passar e não tem coisa. Já é o que está acontecendo aqui, já é a fase da aceitação, né? Eles estão falando agora que a culpa é do próprio governo. Ah, o problema do Lula é explicar como é que é o apoio do governo, anistia e coisa e tal. Olha só o que diz o José Casado aqui. Ele tem um ponto nisso aqui, tá? Ele tem um ponto que é o seguinte, olha só. Mais da metade dos signatários da anistia prévia, ampla, geral e restrita pertence a partidos que integram o governo Lula. Só que já tem uma dica. Repara que ele fala da anistia, né, de forma até elogiosa, tá? Comparando com a anistia que teve no final do governo militar, né? Aqui, ó. Lula se meteu numa grande confusão ao aceitar em privado negociações públicas sobre a anistia na Câmara. Ou seja, o Lula estava querendo negociar, entrou em negociação. Por quê? Porque ele viu que iria perder. Eles viram que ia passar a anistia na Câmara. E aí tentou negociar. E lembra aquilo que eu falei para vocês? Quando a Glaze fala alguma coisa, criticar a Glaze, o pessoal do STF falou que a Glaze foi uma pessoa... Meu amigo, a Glaze, quando ela abre a boca, quem está falando é o Lula. Esquece esse papo de que a Glaze é uma pessoa independente do Lula. É igual o Haddad. O Haddad é o Lula, não tem outra coisa não, ele fica nessas brincadeirinhas ali, fazendo um joguinho de cena e coisa e tal, é só jogo de cena. É o Lula por trás de tudo, né? Então, ou seja, o cara aqui está confessando que era o Lula que estava querendo negociar a anistia porque viu que iria perder, né? Só que o governo nada ganhou, ao contrário, abriu espaço para a oposição iluminar seu ativismo nas redes sociais. Ou seja, exatamente isso, porque lembra, esse negócio da anistia é um projeto do Congresso, é o Congresso que tem que definir isso. Nem o Executivo, nem o Judiciário têm o direito de se meter no Legislativo. O Legislativo é um projeto, é um poder independente, tem as suas prerrogativas constitucionais. Se aprovar a anistia tem que valer. Se tanto o Executivo quanto o Judiciário quiserem interferir nisso daí, está errado, né?
E isso ficou claro, porque né, a gente falou as reportagens de ontem do STF tentando negociar e não sei o que lá, e impedir voto de deputado, umas coisas absurdas, umas coisas sem nenhum sentido no final das contas. Né? O governo nada ganhou e abriu espaço para, ele chama aqui de oposição radical, né? Oposição, né? Iluminar seu ativismo nas redes sociais. O governo perdeu não somente o tempo precioso na crise que está aí, mas porque se mostrou dividido naquilo que chama de base aliada. Então essa é outra derrota do Lula, é o que eu falo para vocês, todo mundo sabe que esse governo não tem base, ele não tem base no Congresso, não tem apoio no Congresso. O Lula fingia, se você só acompanha notícias de política pela mídia tradicional, você podia estar com a impressão de que o governo tem base de apoio no Congresso, não porque o Lula aprovou tudo que ele quis, não. O Lula aprovou tudo que o Congresso quis que ele aprovasse, porque as coisas que o Lula queria aprovar e o Congresso não queria, nada passou. Para começar, o primeiro ponto, que era o principal objetivo do Lula, que era a lei das fake news. A lei das fake news não passou, um monte de projetos do Lula não passou, o pacote da democracia do Renan Calheiros não passou nada daquilo. Por quê? Porque o Lula queria, o governo queria passar aquilo tudo. O governo está vendendo que tem uma base de apoio boa no Congresso, que tem vários partidos que não sei o que lá. Não, porque a União Brasil faz parte do governo Lula, o PSD meio que faz, tá? O PSD tem alguns deputados do PSD que também assinaram a anistia, mas a maior parte do PSD é de esquerda e apoia o Lula mesmo, né? Mas União Brasil, PP e Republicanos são partidos que, embora estejam na base do governo Lula, a maior parte dos deputados são contrários ao governo Lula. Então não vão votar com Lula, votam a favor da anistia, votam a favor da oposição. O governo Lula tenta esconder isso. Por que o governo Lula tenta esconder isso? Porque, lembra, poder deriva da imagem do poder. Se o Lula parece fraco, ele tem menos chance de aprovar as coisas no Congresso. Daí a importância que o Lula dá em dizer que tem a base do governo. A base do governo é a maioria, a maior parte dos partidos faz parte da base do governo, não sei o que lá. Só que não é verdade, todo mundo sabe disso. E isso daqui expôs esse problema do Lula. Então o que ele está colocando aqui é muito sério. O Lula não pode mais dizer que tem uma base no Congresso, porque não tem. Em mais um evento, veja, nos outros eventos ele tentou esconder. O negócio das fake news, o que eles falaram? Não, porque foi a pressão das redes sociais, que foram as redes sociais fazendo pressão no legislativo que impediu o projeto das fake news de andar. Falso. Foram os deputados ouvindo o povo que não quiseram aprovar esse projeto absurdo, né? Tanto que a estratégia do STF para resolver esse problema falhou. Por que ela falhou? Porque o STF acreditou na desculpa que o Lula deu. O STF acreditou que eram as redes sociais que estavam impactando. Então qual que foi a estratégia do STF? Vamos ameaçar tirar o artigo 19 do Marco Civil da internet e botar votos absurdos para que as redes sociais falem assim, caramba, é muito ruim, por favor, deputados, votem o PL das fake news, porque vai ser menos pior do que o STF. Não, as redes sociais não têm esse poder, elas não conseguem convencer deputado. Quem convenceu os deputados fomos nós, as pessoas da oposição, falando o absurdo que é esse PL das fake news, né? E aí, ou seja, o governo saiu com essa. Agora, nessa história aqui, o governo ficou vendido. Por quê? Porque prometeu para todo mundo barrar esse processo da anistia, né? Falou que não ia passar, que não sei o que lá, que ia fazer tudo para não passar. E no final das contas, perdeu e perdeu feio. Ou seja, o governo Lula, assim, é o que eu falo para vocês, a anistia não ganhou ainda, a anistia ainda tem que ser aprovada, ainda tem que acontecer, todo mundo espera que ela aconteça. Mas, do ponto de vista da derrota política, a derrota política do governo já aconteceu, a vitória política do Bolsonaro já aconteceu neste momento. Já estão falando aqui, ó, já é a fase de aceitação do luto aqui que eles estão passando, né? Aqui, ó, mais da metade dos signatários da anistia prévia, ampla, geral e restrita pertence a partidos que integram o governo Lula, com direito a fatias do orçamento público e mordomias que criticam publicamente, mas conservam. Não, meu amigo, esses deputados não têm. É o presidente do partido que assinou com o governo Lula. Essa é a distinção. Mas eles estão deixando claro. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo que o governo Lula puna esses partidos. O governo Lula não pode fazer isso. Sabe por que o governo Lula não pode fazer isso? Porque vamos supor que o governo Lula resolva punir a União Brasil, punir o PP e punir os republicanos. Ótimo, bacana, legal, tirou eles da base do governo. O que acontece? O governo não tem mais apoio nenhum no Congresso. E pronto, e acabou. Para o governo, é melhor ter esse apoio capenga da liderança desses partidos e uma parte dos deputados e coisa e tal, do que não ter acordo nenhum, não ter apoio nenhum no Congresso. O Lula precisa de alguma coisa para dizer que é um apoio, para fingir que tem algum controle sobre as coisas.
Algumas coisas acabam passando quando são coisas que interessam ao legislativo, interessam aos deputados, passariam de qualquer forma. Não é porque o governo Lula tem força no Congresso. Lula pode tentar, mas vai ser difícil explicar ao eleitorado porque uma parte do governo que ontem iria ser derrubado, hoje apoia a iniciativa da oposição para dar anistia prévia a quem tentava derrubar o governo. Aí o pessoal já está entrando naquele negócio, né? Estão na aceitação, mas estão chorando, né? É a fase do choro. Aí começa a chorar agora. Ai, porque queriam derrubar o governo e agora o governo está apoiando. É porque todo mundo sabe que não teve golpe nenhum, cara. Não teve tentativa de golpe nenhum. Só vocês que ficam insistindo nessa narrativa que não colou com ninguém no final das contas, né? E tá aqui a Folha de São Paulo também devidamente chorando aqui, ó. Partidos com o Ministério do Lula dão mais da metade das assinaturas para acelerar a anistia pelo 8 de janeiro. Eles querendo dar aquela pressão para falar, olha só, o Lula vai tirar o seu ministério, União Brasil, o Lula vai tirar seu ministério, tu vai perder, hein? O cara do União Brasil tá rindo de gargalhada desse pessoal chorando desse jeito, por quê? Porque sabe que o Lula não pode fazer isso. Se o Lula tira qualquer um dos ministros de qualquer um desses partidos, ele perde os partidos, e aí acabou, aí ele não consegue aprovar mais absolutamente nada na Câmara. Então o Lula não tem alternativa, é o que eu falo para vocês, o Lula é um governo transplantado, é um governo que precisa pagar para existir. Diariamente o Lula tem que dar dinheiro para um monte de gente para ele simplesmente continuar existindo como presidente da República. No momento, vamos supor que o Lula fique macho. Não, o Lula virou macho. Não, vou tirar esse pessoal. Já que não estou na base do governo, eu tiro todo mundo. Tiro a União Brasil, tiro o PP, tiro o PSD, tiro os republicanos, tiro a galera toda. E aí faz o quê? No dia seguinte tem o impeachment do Lula. E pronto, resolve-se o problema muito fácil, né? Tá uma choradeira, cara, o pessoal da esquerda tá uma choradeira, e de novo, uma choradeira comprada por eles, porque de fato exageraram na dose. Eles estão com essa ânsia de inventar esse golpe contra o Bolsonaro a todo custo, estão se ferrando, porque ficou muito óbvio essa perseguição deles, né? O caso da Débora Rodrigues foi o caso que furou a bolha. Já estavam errando pra caramba. Esse caso furou a bolha, não tem como conter mais, acabou. O consenso social se formou do outro lado. A imprensa toda perdeu, foi uma derrota enorme. Por isso que esse pessoal está todo chorando aqui nessa fase de aceitação deles aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.